Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais uma live devocional. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa sexta-feira. E você que está aí no ao vivo, perdão pelo atraso, mas eu estava com o Nazareno, eu estava com ele. E aí tem hora que não dá, tem que ficar mais. Hein? Com quem, Bruno? Com Jesus. Jesus saves. Jesus saves. Ele salva você em todo tempo. Não é só uma salvação eterna. Isso é a melhor parte. A salvação eterna, a melhor parte. Mas enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos nesta vida, enquanto estamos vivos aqui, Ele tem provisão de salvação para toda e qualquer situação. Então eu não sei o que você está passando, você que está no gravado, eu não sei qual fase da montanha russa você se encontra, chamada vida, que você esteja com Jesus, independente se você está alto, baixo, em qual ponto você está da montanha russa, que o Cristo esteja contigo aí, que você esteja com Ele. E o momento de devocional aqui é um momento de te ajudar com isso, de a gente juntos aqui em família, estarmos juntos com Cristo, colado na videira. É ou não é? Você está aí no Instagram chamado Colado na Videira. Então, por que é cola na videira? Você sabe disso? Vocês estão escutando bem, pessoal? Você que está aí, Luan Ferreira, deixa eu dar bom dia aqui para quem está ao vivo. Está um pouco alto aí, não? Luan Ferreira, Renato Rosa, Disse, o Odelei, a Tati DBO, Lu Garrido. Vocês estão escutando bem, pessoal? Vocês estão escutando bem aí? Tá ótimo, perfeito. O som não tá muito alto não, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu botar em teus braços. Vou botar aqui um instrumental, em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Já cantou essa música? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Ô, gente, essa semana em especial eu tenho atendido algumas pessoas com histórias de muita dor. Vamos fazer uma oração antes. Para que o Espírito Santo possa abrir a tua mente, o teu coração nesse exato momento. Jesus, seja bem-vindo nessa live. Só Tu és santo, Jesus. Jesus, nós não pregamos uma religião aqui, nós não pregamos um sistema, uma ideologia, uma filosofia. Nós queremos andar contigo nessa live. Por favor, Jesus, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua e não minha, conduza a minha boca aqui. É um temor muito grande no meu coração, para que as palavras sejam suas e não minhas, Jesus. Abra os ouvidos dessa sala, faça o efatá, abra os ouvidos, abra os olhos daqueles que ainda não te veem, abra os ouvidos daqueles que ainda não conseguem te ouvir. Transforma coração de pedra em carne. Entrega o teu espírito, Jesus, para quem ainda não carrega a tua presença. E para quem carrega a presença, que você possa sair daqui com mais dele, um pouco mais dele. Um pouco mais de amor, de mansidão, de domínio próprio, de compaixão, de misericórdia dentro de você, dentro de todos nós. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então, Jesus, faz o teu milagre, faça a tua ação que é necessária nessa live. Faça o que o Senhor quiser, do teu jeito, o seu jeito é perfeito. Eu não sei quem são as pessoas que estão aí, mas o Senhor sabe. Faz do teu jeito. O seu jeito é perfeito, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que você ande nessa sexta-feira com Jesus. Olha só,
Eu atendi algumas pessoas essa semana aqui pelo Instagram e que doeu muito assim na minha alma pelo que elas estão vivendo. A gente vai ler hoje Lucas capítulo 15, tá? Mas nós vamos fluir aqui na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo. E essas pessoas compartilharam comigo todas as... Fala, Rafinha, que bom que você tá aí. Vamos falar com você ontem, viu? E essas pessoas compartilharam comigo a dor delas. A dor que elas estão vivendo. E aí foram dois grupos de pessoas. Presta atenção em nome de Jesus. Presta atenção em nome de Jesus. Para que você possa entender o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. Se alguém puder anotar. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. Dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que talvez alguém se identifique aqui. Um grupo de pessoas falou comigo essa semana. Pessoas que já viveram experiências absurdas com Deus no passado, mas que a vida conduzida fez com que ela caísse no desespero. Já viveu experiências absurdas com Deus e agora estão numa caverna e não conseguem sair. Obrigado, gente. É muito bom o check de coraçãozinho. E outras estão numa caverna, compartilharam comigo, outro grupo de pessoas estão numa caverna, mas que nunca viveram experiências com o Deus da Bíblia, o Deus que deixou a palavra dele escrita. Então percebe que ambos os grupos de pessoas estão dentro de uma caverna. Só que um dos grupos falou que teve muitas experiências com Deus, viveu palavra, era como um pessoal que já viveu dentro da igreja e que se afastou da igreja. Viveu já cultos maravilhosos e presença do Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus. E outro grupo não, outro grupo, Bruno, minha vida é essa, desde o início da minha vida foi dessa maneira e por causa desse monte de coisa eu estou nessa caverna emocional. Então os dois estão na morte emocional, morte espiritual. Só que eu queria que você entendesse uma coisa, cara, antes de eu ler essa passagem de Jesus. E eu fiquei orando por essas pessoas. E aí agora há pouco, antes de entrar aqui na live, o Espírito Santo me fez ver o que está faltando para essas pessoas, que é o que eu quero entregar para vocês aqui hoje. O Espírito Santo me fez rever as mensagens. Aí eu fui rever as mensagens. Eu já tinha feito o meu devocional, já tinha uma palavra, já estava abastecido. Agora de manhã. E aí eu fui ver um padrão entre essas pessoas, compartilhando os problemas delas e o momento que elas se encontram. Olá. Olha aí, Catarina aí. Pera aí que eu vou chegar na mensagem da Catarina. Pera aí, gente. Glória. Vai vendo. Aí eu fui ver as mensagens. E nenhuma das mensagens está aqui aberta. Eu não posso mostrar para vocês, são mensagens pessoais. Mas está aqui aberta. As mensagens. Em nenhum momento é escrito a palavra ou a referência ou o nome Jesus. O que está escrito aqui? Não sei se dá para vocês lerem. Jesus saves. E aí o Espírito Santo me fez ver isso. Aí, tá aqui. Leva elas para Jesus. Esse é o chamado aqui do Cola na Videira. Não é levar você para uma religião. Não é levar você para uma intimidade com Deus.
Não, Bruno, é uma intimidade com Jesus Cristo. Português rasgado é este. Por quê, Bruno? Você vai ver aqui agora. A parábola da ovelha perdida que Jesus contou há mais de 2000 anos atrás. Preste atenção. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Então olha, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Então Jesus ouve pecadores? Sim. Jesus ouve os caras aqui que eram cobradores de impostos, que pegavam o dinheiro de Israel e levavam para Roma, e Israel se sentia de forma escrava perante a Roma. O país de Israel não era um país livre, era dominado por Roma. Então os judeus odiavam os outros judeus que eram cobradores de impostos, que tinham esse trabalho, porque levavam dinheiro para Roma. E eles vieram ouvir Jesus ensinar, e Jesus ensinava. Jesus não só ensinava, como se reunia com eles ao ponto de sentar na mesa e comer com eles. Aí Jesus contou a seguinte parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Um homem com 100 ovelhas e uma delas, se uma delas se perder, o que ele vai fazer? Ele vai deixar as outras 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Guarda isso aí. Olha aí. E quando a encontrar, ele carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. O que a Catarina escreveu aqui pra gente? A Catarina, no encontro de segunda-feira, ela estava com a gente. Todas as segundas a gente está junto. Voltamos aí depois da primeira temporada do podcast encerrada. E ela disse aqui que Jesus me libertou do cigarro. 4 dias estou livre. Glória a Jesus. E aí alguns que não conhecem Jesus vai dizer assim: mas ela tá só há 4 dias sem fumar. Quero ver ela ficar 40 dias. Esse é o pensamento fora de Cristo. Esse é um pensamento de uma pessoa que acredita em Deus ou não acredita em Deus, mas que ambas ainda não encontraram quem Jesus é. Então presta bem atenção. Aqui nessa passagem, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre quem Jesus Cristo é. E eu quero muito que você preste atenção nisso. Eu queria que 3 pessoas falassem assim: Bruno, eu estou entendendo. Deu para entender. Só para ver se vocês estão aí comigo, que eu não consigo ver o rosto de vocês. Os problemas que eu recebi, que eu atendi essa semana das pessoas, todas essas pessoas, o Espírito Santo me fez ver, olhando as mensagens. Não me fez ver nada místico, não. Ele fez: olha de novo as mensagens, leia de novo as mensagens. Ninguém escreveu a palavra Jesus. Nem a pessoa que está no início da fé e nem a pessoa que já está há 15 anos na fé. Bruno, a Marina que está internada com AVC ontem, o esposo dela veio aqui na célula pela primeira vez e aceitou Jesus. Acabou. Aí. É isso. E quando a gente aceita Jesus, o convite do aceitar, a aceitação é seguir Ele. Porque não adianta eu aceitar Jesus e não seguir Ele. Eu aceito Jesus, mas eu não sigo Ele. Então o convite, como o Delei fez ontem o convite para o esposo da Marina, glória a Deus por isso, convide a pessoa a seguir a Jesus.
Mas você só pode convidar se você seguir. Essa que é a realidade. Do contrário, não vai ter espírito, não vai ter vida. Agora, qual que é o nosso problema? A gente não conhece quem Jesus é. Talvez nunca ninguém te ensinou quem Jesus é. Ou você sabe algumas coisas de Jesus, ou você sabe muita coisa sobre Jesus, mas faz tempo que você não está em contato com Ele. Então, seguir Jesus é estar em contato com Ele através da palavra. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não oro, eu não converso com Jesus de acordo com os meus pensamentos. Os meus pensamentos sempre querem me afastar dele. Os meus pensamentos sempre vai querer supor coisas. Eu preciso vir para a Bíblia para entender e relembrar, entender, aprender e relembrar quem Ele é, para assim poder orar de uma forma mais eficaz, aberta para o Evangelho. Do contrário, esquece. Então, presta atenção. Então avalie agora, de repente você está aí com uma lista de problemas, de situações, que você inclusive está compartilhando comigo, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu amigo, tua amiga, teu pastor. Em nenhum momento sai da tua palavra Jesus, da tua boca Jesus. Qual foi o último ensinamento que Jesus Cristo te deu? Essa é uma pergunta para você avaliar se você está perto ou distante dele. Qual foi o último abraço que ele te deu? Qual foi a última coisa que você falou para Jesus Cristo? Um Deus que tem nome. Ele te trouxe até aqui para te resgatar. Quando os irmãos de Pedro, um deles, André, ele fez assim, ó. A Bíblia diz: André, o irmão de Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele encontrou o seu próprio irmão Pedro, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Então Pedro, o irmão de Pedro, levou Pedro até Jesus. Pedro se chamava Simão, tá? Só para você aprender. Então, Simão, meu irmão, encontrei o Messias, o Cristo, o Redentor. O Redentor da humanidade. Aquele que os nossos pais falaram, os nossos antepassados falaram, aquele que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, chegou em Israel. Chegou para a gente. E Pedro foi. E naquele momento que Pedro encontra Jesus, que André coloca Pedro na frente de Jesus, Jesus olha para Simão e diz: Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bruno, não entendi, presta atenção. O irmão de Pedro o irmão de Simão levou Simão até a presença de Jesus, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Redentor. E Pedro, Simão, para ter ido, ele viu algo diferente no irmão dele. E foi. Então André chamou, um beijo no coração do André. E quando Pedro é colocado na frente de Jesus, quando uma pessoa, que é você, é colocado na frente de Jesus, Jesus nunca vai ficar apático nessa situação. Ele sempre vai fazer algo. E ele fez algo aqui na vida de Simão. Simão, a partir de agora o seu nome será Pedro. Ou seja, aqui a vida de Simão, que se torna Pedro, começa a mudar. E quando começa a estudar a história de Pedro, você vê altos e baixos com Jesus. Antes da morte de Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro continuou sendo tratado por Deus, mesmo cheio do Espírito Santo. Presta atenção, eu falo muito isso para o Derlei, que é meu brother, e falo isso para todo mundo aqui. Quem é cheio do Espírito Santo não é perfeito.
Paulo teve que repreender Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro teve um momento que teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Pedro teve um momento que teve que ser repreendido por Deus. Então tem momentos que eu sou repreendido por Ele, claro. Isso mostra a nossa dependência de Deus. Nós precisamos dele todo dia. De um Deus que tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Começa a orar com Jesus, falando com Jesus. Não adianta eu vir com a camiseta evangelística Jesus Saves do pessoal da Yesu Store. Yudi Tamashiro, beijo no teu coração. Lizzie Benítez, um beijo. Galego, um beijo. Mas não adianta eu vir com essa camisa se na minha solitude eu não estiver conversando com quem? Com Jesus. Seja sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, não interessa, tanto faz, feriado, dia útil. E a minha oração para vocês aqui nessa sexta-feira, me alegra ver vocês aqui, é que todos possam ver Jesus como a gente está vendo. Que todos possam sair dessa live com sede dele, com vontade dele. E que toda crença religiosa seja quebrada aqui agora, em nome de Jesus. E aí, eu fazendo meu devocional, conversando com Jesus, o Espírito de Cristo me fez ver assim, Bruno, o maior ato de fé de um ser humano, qual é? Vou fazer a pergunta para vocês. Qual é o maior ato de fé de um ser humano? O ato, atitude de fé. Já viu? Nós temos que ter atitude de fé. Atitude de fé para olhar para o caixa da empresa e ver negativo e mesmo assim seguir em frente. Atitude de fé de ir lá e falar com alguém. Atitude de fé de ir lá e ser intencional. Atitude de fé de ir lá e ligar para alguém que você não liga. Atitude de fé. Qual é a maior atitude de fé que um ser humano pode ter? Existe uma maior atitude. Atitude mais nobre de fé que um ser humano pode ter. A gente leu aqui. Qual é? Adicione um moderador no seu vídeo ao vivo. O que é isso, adicione um moderador no seu vídeo ao vivo? Alguém sabe? O que é isso? O que é isso? Sei não. Adicione um moderador no seu vídeo ao vivo. Então, qual é a maior atitude de fé? A maior atitude de quem crê. Atitude, ação. Ação. Oração termina com ação. Qual é? Arrependimento. Que emboca junto com o perdão. Nosso moderador é Jesus. Que a outra pessoa pode ajudar você. Que a outra pessoa pode ajudar você? Deixa eu ver. Adicionar moderador. Tati DBO. Adicionei você, sei lá o que vai dar. Aí, adicionei você. Não sei o que aparece pra você aí, Tati. Adicionei você, não conheço isso não. Ó, arrependimento. Para pensar comigo. O que a gente leu aqui? Que cobradores de impostos e outros pecadores, como se alguém esteja sem pecado, como alguém possa estar sem pecado, né? A galera estava ouvindo Jesus. E aí os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, eles criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então havia essa crítica. Então Jesus lhes contou essa parábola. Aí ele conta a parábola da ovelha, de 100 ovelhas, de que uma se perde e ele vai até o encontro dela. Ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele foi atrás de você para trazer você até aqui a live. Eu creio nisso, irmão. Você não crê, não? E quando ele te encontra, quando há um encontro entre vocês, olha a atitude de Jesus. Eu coloco você alegremente nos ombros e te levo para casa. Toda ferida,
todo ferido, ferida emocional, dependência emocional, Jesus já te coloca no ombro, Jesus já te coloca nos braços, já alegre, porque Ele vai curar você, Ele já sabe disso. Só que falta você saber disso, falta você ter essa convicção, falta você falar para Ele: Jesus, me dá essa convicção. E aí ele termina aqui, depois eu volto, mas ele termina como? Olha, eu contei essa parábola por quê? Porque da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende. Uma pessoa pecadora perdida que se arrepende. Uma pessoa pecadora perdida, pecadora que se arrepende. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, perdido que se arrepende, do que qualquer outra pessoa que não precisa se arrepender. O justo é: não preciso de me arrepender. Quando a gente entra numa situação dessa na nossa vida, que eu não preciso me arrepender, são pessoas que não precisam de Jesus. Então para pensar aqui comigo, principalmente você que conversou comigo no direct, talvez você esteja aí na live, as pessoas que eu conversei, olha para as mensagens que vocês mandaram para mim. Em nenhum momento vocês disseram Jesus. Por quê? Porque vocês ainda não conhecem Ele, e Ele está chamando vocês para conhecer, e eu estou trazendo vocês aqui para a presença dEle, levando vocês aqui, o jumento que teve um encontro com Ele, estou levando vocês até Ele. Quando a gente peca, para pensar aqui comigo, quando você falha, a mente, o teu pensamento tipo assim, eu até acredito que Deus existe, mas Ele não é capaz de me perdoar pelo que eu fiz, pelo que fizeram comigo. Ele não é capaz. E é aí que não entra o arrependimento. O arrependimento genuíno que eu anotei aqui no meu devocional é quando eu entendo que Jesus quer me perdoar, está esperando eu e você para uma grande festa. Só o fato de você se arrepender dos seus pecados, só o fato de você falar para Ele: olha, eu realmente sozinho eu não tenho jeito, eu preciso de Ti, Jesus, me cura, Jesus. E Ele responde para você aqui, Ele responde para você aqui: tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. A cura na mente, que é o convencimento do arrependimento. Somente, o próprio Jesus disse isso também, somente o Espírito Santo para convencer o ser humano do pecado. Ou seja, somente pelo Espírito de Cristo agindo que convence o ser humano do pecado. Então quando você está convencida de que você precisa se arrepender, já é a ação dele dentro de você. E eu não sabia disso, cara. Vivia condenado, desgraçado, na prostituição, na mentira, e ainda assim eu queria mudar, eu não queria mais fazer aquilo, mas mesmo assim eu continuava desgraçadamente, porque eu ainda não conhecia o jeito de Jesus fazer as coisas. Eu não conhecia o abraço de Jesus, eu não conhecia o que Jesus pensa sobre mim, eu não conhecia o que está escrito sobre Jesus na palavra, na Bíblia, eu não sabia nem que Ele é a própria palavra encarnada de Deus, eu não sabia nada a respeito dele. Então você pode estar com uma vida desgraçada. A Rafa Tavares, em breve ela vai vir compartilhar o testemunho dela no podcast Escola na Videira, dar voz aos testemunhos. Você vai ver como ela vivia a vida dela e como ela está vivendo agora, e só está vivendo agora porque Jesus Cristo salvou a vida dela, e só salvou a vida dela porque houve uma ação divina e um aceite dela. Eu aceito o perdão dos pecados. O contrato está na mesa, irmão, falta você assinar. Falta você assinar. Um paralítico foi colocado na frente de Jesus.
Todo mundo esperava o milagre. Oh, glória! Isso aí. Todo mundo esperava o milagre da cura. Ei, presta atenção. Todo mundo esperava a tarde da bênção. A bênção. A bênção de ver o milagre, a cura, o paralítico andar. A bênção, cadê a bênção do paralítico andar? E aí o Nazareno olha para o paralítico. Jesus Cristo olha para o paralítico, na frente de todo mundo, e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. O cara tá loucão. Tá loucão achando que ele pode perdoar pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Falaram. É porque não enxergavam Jesus como Messias. Eles não viam Jesus como Cristo, o Redentor da humanidade. Então fica esperando só bênção. Fica esperando só o milagre físico. Ô Bruno, mas não tem que ter os frutos e tal? Pois é, o fruto é garantido. Eu não posso olhar para o fruto. Eu tenho que olhar para a videira. Se você quer colar na videira, escute isso. Senão você pode ir embora. Eu vou esperar você. Quando você voltar, a gente vai falar: você faz falta. O ramo não olha para o fruto. O ramo olha para a videira. É ou não é? O ramo, o galho, você e eu, nós olhamos para o fruto ou para a videira? Hein? A gente olha para Jesus, para a videira. E quando dá fruto, o fruto é seu? O fruto é meu? Não, é de alguém. Para pensar. É que a gente não para pensar no ecossistema da videira. Somos ramo, o galhozinho, frágil. Somos frágeis. Quando vem o vento, balança. Pode até dar uma tombada. Mas se você continuar olhando para Jesus, Ele levanta você. Ele acerta você. O fruto de um ramo colado na videira, a uva, é garantido. Mas o ramo não come do fruto. O ramo come da videira. O ramo não se alimenta do fruto, o ramo se alimenta da videira. E quem é a videira? É Jesus Cristo. Então eu volto a te dizer, faça um exercício. Agora eu estou pedindo, é algo pessoal que eu estou pedindo aqui. Eu vou pedir pela carne. Ai, não fala pela carne. Eu vou pedir pela carne agora. Faça uma avaliação sobre tudo que sai da tua boca. Essa avaliação vai te dar uma direção do que é que você tem que fazer a partir de agora, do que você tem que mudar. Talvez você só fale sobre Deus e o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, Deus, religião, igreja, A, B, C, D, pastor, padre, papu. Fala um monte de coisa, mas não fala Jesus Cristo. Por quê, hein? Porque você precisa encontrar Ele. Eu creio que hoje há um encontro com Ele. Eu creio que hoje há um encontro com Jesus. A minha oração é que hoje você se encontre com Ele. O nome que está sobre todo nome. O nome... Mano, como eu queria estar nessa cena. Um dia a Lu Maimuna me perguntou: Bruno, eu não lembro qual foi a pergunta que ela fez, mas era uma pergunta que me levaria a uma resposta que é a seguinte: qual cena você queria estar com Jesus? Se você pudesse estar lá atrás, lá em Israel, eu queria estar dentro da casa e vendo as pessoas trazer o paralítico, e Jesus olhando para o paralítico e dizendo: filho, os seus pecados estão perdoados. Depois ele fez o paralítico andar, mas primeiro ele estava ensinando de que ele veio resgatar a humanidade para viver como filho. Ele veio resgatar a humanidade para aceitar o perdão de Deus. E quando você aceita o perdão de Deus, você começa a amar a Ele sobre todas as coisas. E a maior atitude de fé é essa: é você se arrepender, que significa aceitar o perdão de Deus, reconhecer que você é falho, reconhecer que você e toda a humanidade se distanciou de Deus e que aceita o perdão de um Deus invisível, de um Deus que você não vê. Jesus Cristo você não vê, mas você pode receber Ele dentro de você, Ele pode fazer morada dentro de você. Como tecnicamente isso acontece?
pelo Espírito. O Espírito dele falando com o teu espírito, aquietando a sua alma e a minha alma e direcionando o nosso corpo. Nosso corpo vira pó, mas esse cacareco aqui. Tanto faz. Então eu anotei no meu devocional aqui hoje que ele me fez lembrar dos momentos, e ainda continua assim melhorando, que quando Deus sempre está disposto a colocar o perdão dele na mesa, colocar o perdão dele no nosso coração e na nossa mente. Talvez é isso que você tenha que orar para ele. Jesus, coloca o teu perdão no meu coração e na minha cabeça, porque os meus pensamentos estão muito distantes dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos, mulher e homem aqui dessa live, são diferentes dos pensamentos de Jesus. Esquece! Esquece! Tanto faz. Olha, é muito diferente. Então você precisa pedir para ele: eu quero os seus pensamentos, Jesus. Quando que você orou dessa maneira? Ninguém te ensinou. Ou se te ensinou, faz tempo que você não ora. Assim, Jesus Cristo, me dá os seus pensamentos. Deixa eu viver um pouquinho dos seus pensamentos, que os meus não tá dando mais. Então nessa cena que Jesus cura o paralítico, acontece primeiro a apresentação do perdão de Deus, acontece segundo a aceitação do perdão de Deus, e em terceiro ele faz o paralítico andar. Ou seja, em terceiro nós podemos andar justificados, justos perante a Deus por causa do que Jesus Cristo fez. Pelo fato do que Jesus Cristo fez, nós podemos andar justificados. Checked, consumado, está aprovado. Não por você, Bruno, não por você que está na live, mas pelo que Jesus fez. Mas quando você está vivendo em condenação, quando você está permitindo que esses pensamentos de desgraça reinem sobre a tua vida, o rei não consegue entrar, porque ele bate na porta. Ele faz barulho, ele te chama para essa live, mas ele está aguardando você abrir. Ele está aguardando você abrir e falar: vem Maranata, vem logo Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história. Eu entrego tudo nas suas mãos. Ele está aguardando você dizer isso de todo o seu coração. Não aqui na live. Aqui na live é fácil. Eu ouso dizer que no culto é fácil. Difícil é no quarto de porta fechada quando ninguém te vê. Fácil falar para os outros. Fácil eu vir aqui falar para vocês. Difícil é lá no quarto. Lá tem que acontecer. Ao contrário aqui. Quem está entendendo isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O apóstolo Paulo escreveu assim, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, irmão. Oh, beijo no teu coração, apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você trabalha para uma empresa, imagine que você trabalha para mim. Você trabalha o mês inteiro. No final do mês, eu tenho uma dívida com você. Eu preciso pagar essa dívida, que é o salário. O salário vem nas tuas mãos por causa da dívida que nós temos. Você trabalhou, você fez algo para mim. Existe uma dívida no final do mês e eu preciso ir lá e pagar essa dívida. Zerou a dívida. Próximo mês, mesma coisa. Você vai trabalhar, no final do mês, salário. Paguei a dívida. Então, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso. A morte emocional, a morte espiritual, enquanto nós estamos vivendo aqui, e a morte eterna. Só que a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ai, Bruno, eu acho tão bonito essas palavras. Ai, que glória. Eu acho tão bonito. Isso, garotinha. Mas não é só para achar bonito. Falei pro Delei, não tem problema dizer aqui. Por exemplo, uma pessoa endemoniada, que a pessoa vai lá e retira em nome de Jesus aquele espírito imundo, demônio.
Depois disso, tem que ensinar o evangelho, que parte de, primeiro, se arrepender. Arrependimento, falar de pecado, falar de arrependimento. Do contrário, não tem reino de Deus. Do contrário, ficou só como algo pontual. Do contrário, eu acredito que Jesus é o Salvador. Do contrário, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. Mas peraí, qual que é o convite que a Bíblia está nos dizendo aqui hoje? Ele precisa ser o meu Senhor, o nosso Senhor. Aí, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe quem era o meu Senhor? Mamon, o dinheiro. Sabe quem era o meu Senhor? O Senhor das riquezas. Jesus disse isso, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. O dinheiro. Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, temos que pagar o imposto. Pedro, vá buscar o dinheiro lá na boca do peixe. Pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, abre a boca e pega a moeda que está lá e paga. O meu e o seu, Pedro. Não era mais fácil ele ir lá em Judas, que cuidava do dinheiro de Jesus, no tesoureiro? Era. Mas Jesus sempre vai exigir de nós passos de fé. Mas nesse momento Jesus também estava ensinando que não deixa Mamon controlar você, Pedro. Vem comigo, Pedro. Vem comigo, Pedro. Ou seja, você pode olhar para sua conta corrente e ver a conta corrente zerada. Ou melhor, ou pior, negativa. Se você permanecer na videira, buscar sabedoria nele, ele vai te instruir, vai te ensinar a viver dependente dele em toda situação. Se Deus quer nos ensinar a viver contente em toda e qualquer situação, eu vou precisar passar por um momento de escassez. E aí talvez você fique ensinando as pessoas a não passar por um momento de escasso. Vai ter momento que vai ter que passar, para você aprender a viver dependente em toda e qualquer situação. Não precisa, Jesus já pagou o preço. É verdade. Mas a sua fé não fica firmada nele. Você esquece dele. Eu recebi uma pessoa muito querida aqui na minha sala. Vou terminar aqui com vocês. E ele tá passando, é um homem que está passando por um momento muito difícil, profissionalmente falando, financeiramente falando, muito difícil. E aí ele estava em home office, sem nenhum cliente para prospectar, mal, sem nenhum direcionamento, e aí perdeu toda a paz, estava triste, confuso, estava mal. Você ri, Bruno? Claro. Por quê? Você vai ver. Aí ele botou um louvor e ele começou a chorar. E ele começou a se quebrantar na presença de Jesus Cristo. À tarde. Sabe o que Jesus mandou dizer para ele? Duas coisas. Primeiro, fala para ele que você já viveu isso, que ele não vai viver isso eternamente, mas tem algo que ele viveu que precisa continuar vivendo, que é esse quebrantamento no meio da tarde, no meio do dia, de forma inesperada. E aí, o que eu disse para ele, eu digo para vocês aqui, e falo para mim em primeiro lugar. Quando as coisas estão boas, quando Jesus restaurar todas as áreas da sua vida, cuidado para você não perder aquele quebrantamento que você tinha quando as coisas estavam mal. Cuidado para você não perder aquele momento que você tinha de oração, aquele momento de leitura da palavra de forma genuína que você tinha, e que pelo fato de você estar agora prosperando, pelo fato de agora você estar vivendo muito bem financeiramente, muito bem profissionalmente, cuidado para você não perder o melhor momento, que é o quebrantamento na presença de Jesus, a sensibilidade de ouvir a voz dele facilmente, irmão. Esse é um cuidado que eu e minha casa temos hoje, porque ele tirou a gente de um deserto de 2020, 21 e parte de 22, deserto desgraçado financeiro.
Mas eu preciso continuar tendo atitudes que eu tinha lá. Senão, não vai valer de nada. Em algum momento a casa vai cair. Quem está entendendo isso? A rotina esgota, irmão. E a gente tem toda justificativa para falar que não tem tempo. Então muitas vezes eu creio que Deus permite a gente perder algumas coisas para que a gente possa ter tempo com Ele, porque Ele quer ter tempo com você. Ele quer você. Não adianta, você entrou aqui na live, não adianta fugir. Ele quer você, filho. Ele quer você. Por favor, se blinde de alguma maneira. E a maneira que eu vejo é você lembrar de Jesus, e eu tenho certeza que por Jesus você vai se blindar, no sentido de, quando acordar, não busque diretamente o WhatsApp, não busque diretamente o trabalho, não perca só a sua energia. Eu perdi muito tempo da minha vida, cara. Eu perdi muito tempo da minha vida acordando e indo direto para os problemas, para a rotina, para as coisas para fazer. Por favor, experimente. Eu estou aqui para te levar até Ele. Experimente olhar para Ele, respirar com Ele, abraçar Ele, receber dEle um ensinamento novo e uma prática nova na tua vida antes de começar o dia. Quem entende isso? Há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. A conclusão que eu chego é que o segredo é encontrar a redenção. E para encontrar a redenção, o maior ato de fé é o arrependimento. E eu estou aqui 1155 lives. 1155. Se ele mandar fazer mais 1155, nós vamos fazer mais 1155 falando a mesma coisa. É a mesma mensagem, irmão. Não muda não. Não sei se você percebeu. É a mesma. Nada muda. Porque ele não muda. Então se você pecou ontem, se você vem pecando, se você vem afastado de Jesus Cristo, não deixe que os seus pensamentos te mantenham afastado dele. Enquanto estamos vivos aqui, há esperança. A mão dele não está recolhida, os olhos dele não estão escondidos de você, a presença dele não está escondida. Você só precisa falar: eu quero. Renda-se, vem. Há tempo. Sabe? A fé não é por vista, mas eu não posso perder Jesus de vista. Viver pela fé, tomar decisões sem ver as coisas, mas pela palavra que você carrega, é maravilhoso. Eu e Bruna carregamos uma palavra. A nossa empresa está debaixo de uma palavra que Deus falou. É para vocês fazerem isso daqui juntos. Pá! Ele falou. Beleza. Aí a empresa está cheia de coisa para fazer. Beleza. Eu não posso perder Jesus de vista. Eu preciso continuar olhando para Ele. Porque se eu olhar para a empresa que Ele me deu apenas, tomar decisões maravilhosas, e aí escutar uns aplausos por aí, sai fora de mim, mano. Eu não posso perder Jesus de vista. Eu tenho que estar com Ele. Quem entende isso? Eis que estou à porta e bato. Assim diz o Senhor Jesus. Está escrito na Bíblia. Fez barulho aí. Fez barulho aí. Fez. Você tá ligado que Ele te trouxe até aqui, você mulher e homem. Ele te trouxe. Só que agora cabe a você abrir a porta do teu coração e da tua mente e dizer: Jesus, pode entrar, porque eu quero. E Ele fala: então eu vou sentar na mesa com você e vou jantar com você. Eu vou construir uma intimidade contigo. E você vai desejar ter essa intimidade comigo. A Ecatarine, que não fuma há 4 dias, que compartilhou com a gente aqui. Ecatarine, beijo pra você. Ela compartilhou aqui com a gente no início da live que não fuma desde o encontro de segunda-feira. Tem alguma coisa a ver com o encontro? Não, tem a ver
com a possibilidade que Deus nos deu de nós aqui juntos da família JC, aqui os seguidores aqui do Cola na Videira, você que está aí do outro lado, de falar, vamos se reunir no Zoom para conhecer mais Jesus? Vamos se reunir no Zoom para viver em comunhão com Jesus juntos aqui na Terra? Vamos! E a gente foi. A gente faz isso há mais de 3 anos. E aí, o Espírito de Jesus Cristo convenceu ela de largar o cigarro. O Espírito de Jesus falou para ela, soprou nela, está curada agora desse vício. Como eu explico isso? Não explico. É a presença dele, capaz de fazer todas as coisas. Capaz de trocar sua identidade, te dar uma identidade de filha, de filho. Capaz de te amar de tal maneira. Ó, eu termino aqui. Você já assistiu o filme Titanic? Você já assistiu? Você já assistiu? Talvez tenha alguns jovens aí que não assistiu, né? Eu sou jovem, irmão. Tenho 36, sou jovem. O que acontece no final do filme Titanic? Fala pra mim. Fala, Rosa. O que acontece? O Jack morre para salvar a Rose, a mulher que ele amou, que ele encontrou e amou de tal maneira, capaz dele se jogar lá no mar e a Rose ficar em cima da tábua do madeiro e ter a esperança de alguém vir naquele mar frio, todo mundo congelando, e salvar ela. E aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo me fez lembrar do filme Titanic novamente. Desde a pandemia ele me faz lembrar a atitude que Jack teve de morrer pela Rose. Eu estou só tentando chegar com o Evangelho perto de você, para você tentar entender, ou começar a entender, começar a experimentar de que Jesus Cristo morreu por nós, por amor a nós, para salvar a gente da morte eterna e colocar a gente na vida eterna. Isso tem que engajar você. Talvez a sua oração tenha que ser: Jesus Cristo, nos próximos 30 dias eu quero aprender a me alegrar na salvação eterna. O apóstolo Paulo escreveu que se a nossa alegria em Cristo, colado na videira, está apenas neste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo, miseráveis. Olha isso. Ele está falando com pessoas coladas na videira como você e eu aqui agora. Se vocês se concentrarem apenas nas bênçãos que Jesus vai te dar nesta vida, se você se concentrar apenas nisso, você é a pessoa mais infeliz, miserável deste mundo. Se alegre pela eternidade. Se alegre na certeza de que Ele deu a eternidade. Se alegre que Ele te reconciliou você com Ele, com Deus Todo-Poderoso, irmão. Pai da eternidade. É isso que me alegra. Porque quando essa alegria está nisso, quando eu lembro que a minha alegria está nisso, e muitas vezes eu já esqueci disso. Mas quando eu lembro que minha alegria está nisso, pode acontecer tudo de triste. Mas a minha alegria está aqui. Eu tô segurando aqui, ó. Eu posso até cair um pouquinho assim, ó, mas eu volto aqui com Jesus. E Ele fala: vem. Vem. Então você pode ter se afundado ontem. Você pode ter se afundado anteontem. Afundado hoje de manhã. Nem dormiu. Não interessa. O que interessa agora é você falar assim: Jesus, salva-me. Porque só Tu és santo. Eu quero me entregar por inteiro. Salva minha vida. Assim como o Senhor já salvou a vida de milhões. Jesus, eu quero me alegrar na eternidade, na Nova Jerusalém. Eu estou indo daqui 4 semanas, eu e Bruna, preparar a caravana do Cola na Videira. Eu estou sonhando como uma criança mesmo. Daqui 4 semanas, exatamente daqui 4 semanas eu vou pisar em Jerusalém. Mas a minha alegria não está em Jerusalém. A minha alegria está na Nova Jerusalém. Um lugar que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto,
Não vai ter mais desgraça, violência, abuso, brigas, inveja, picuinha, vaidade, patotinha. Não vai ter mais nada disso. Isso me alegra, porque para mim isso faz sentido. Faz sentido. Para mim faz muito sentido. Agora, se eu deixar de olhar para Jesus e olhar para as circunstâncias da vida, olhar por aí, olhar pelas notícias, olhar para os problemas no trabalho, olhar para os problemas na rua, olhar para a fome, olhar para não sei o que, não tem sentido nenhum. Mas Jesus dá sentido quando nós olhamos para Ele. Então, essa será a sua melhor sexta-feira. Não porque você vai receber uma bênção, oh glória. Não. Você vai se alegrar na salvação. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Eu falava para Bruna assim: Bruna, Deus falou que está vindo uma abundante chuva para nós. E não vinha coisa nenhuma. E eu falava alegre, de todo o meu coração. Como foi bom experimentar isso. Esse é o meu desejo, que você experimente. Você pode estar aí sem o seu marido, você pode estar aí sem seus filhos. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o que eu sei é que se você olhar para Jesus, Ele vai te convencer de tal maneira que você vai viver uma vida radicalmente diferente. Movida, guiada por Ele, guiado por Ele, pelo amor de Deus. Os céus estão em festa em ver 99 almas agora. Mas Ele está buscando verdadeiras pessoas que estão arrependidas. E estar arrependido não é só você ser drogado, viciado e nada disso. Estar arrependido é não viver com Ele. Eu me arrependo de não andar com você, Jesus. Eu quero andar com você. Eu não dou mais voz para nenhuma outra espiritualidade falsa, mentirosa. Eu não dou mais voz nenhuma para nenhum outro Deus falso. Eu tiro todo mundo que está no altar, inclusive eu mesmo, saio do altar. Eu tiro meu marido do altar, eu tiro minha esposa do altar, eu tiro o dinheiro do altar, eu tiro tudo do altar. A comida, a bebida, o cigarro. Eu quero tirar tudo, mas sozinho eu não consigo, Jesus. Tira comigo. Tira comigo, Jesus. Fala para Ele isso, pelo amor de Deus. Fala: Jesus, tira comigo essa ansiedade. Ô Jesus, por favor, eu quero viver os seus planos aqui na terra. Tira de mim essa ansiedade desgraçada que me pega e que me faz viver de uma forma escrava nesse mundo. Diga para Ele, ore para Ele como você nunca orou. Ontem a Wilka me mandou o print de um cara que estava aqui com a gente, que eu falei ontem: se você não tem onde orar, vai no banheiro, senta no vaso sanitário, até para você lembrar que você é vaso de barro. Mas se você convidar Jesus para entrar na tua vida, é um tesouro que chega dentro de você, que é a presença dele. Ore com Ele como você nunca orou. Fale com Ele como você nunca falou. Jesus, por favor, coloca sede nessas pessoas. Não só mate a sede delas agora, mas coloca sede. Faz essa pessoa todo dia falar assim: meu Deus, eu preciso procurar você, Jesus. Cadê você, Jesus? Deixa eu ter um tempo com você. Eu preciso dizer não para algumas coisas e ter um tempo com você aqui, Jesus. Eu não sei orar como convém, Jesus. Eu nem quero orar bonito, eu só quero rasgar meu coração para Ti. Fale isso para Ele. Deus não te chama para orar bonito. Deus não te chama para orar com palavras difíceis. E é papi, papu. Nada disso. Ele pede para você rasgar o seu coração para Ele. É isso que Ele pede para você. Chega de sacrifício.
Chega de vaidade. Chega de vaidade dentro e fora da igreja. E começa a rasgar o seu coração. Eu tô mal. Eu sou desgraçado, pecador. Oh, Jesus, me perdoa. Me lava dos meus pecados. Transforma eles em algo positivo para a tua obra. E Isaías escreveu: você pode estar vermelho como carmesim. Como que, Bruno? Você pode estar vermelho como escarlate. Escarlate? É, vermelho, vermelho, vermelho. Bem vermelho. Quando Jesus entra, ele transforma num branco como a neve. Esse é o nível de transformação que ele faz. Está aqui na tua frente um homem que ele tirou do inferno. Pobre pecador, pobre de espírito, sabia? Eu sou. Preciso me encher dele todo dia. Ai, Bruno, mas eu tô fraco na fé. Eu sei, irmã, eu te entendo, mas eu não posso, senão a gente vai morrer junto. Eu sou pobre da fé, eu tô pobre de espírito. Eu não sou mais sensível à voz de Jesus. De Deus, né? Que você não fala Jesus ainda. Jesus disse: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vem, você pode estar mesmo assim. Vem. Ele quer te dar o reino. Ele quer dar a cultura dele para você. O jeito novo de viver. Novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, nova vida. Uma vida abundante do lado de dentro. Para de pensar que vida abundante é dinheiro apenas. Eu sei que passa na nossa mente isso. Vida abundante. Você já pensa no cara que é milionário. Ou que tem muito dinheiro. Vida abundante é a paz que excede todo entendimento. É a alegria que excede todo entendimento. É a esperança que excede todo entendimento, que um dia o Nazareno vai voltar em plenitude. E ele não volta como um cordeiro. Ele volta como um leão, para levar quem se rendeu a ele para Nova Jerusalém. A nossa esperança está lá, não aqui. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Amanhã nós vamos fazer a entrega das cestas básicas. Você que participou do boné, você que participou do boné, amanhã depois eu mando para vocês lá a ação que a gente vai fazer no Grajaú aqui em São Paulo. Você que participou da ação dos bonés, toda a renda que a gente adquiriu do boné Cola na Videira, o boné evangelístico, foi convertida para cesta básica. Nós vamos levar não só comida física, mas nós vamos levar comida espiritual, o pão da vida para as pessoas. Não adianta comida física se não levar comida espiritual. As duas coisas juntas, sempre. Amanhã é sábado, né? Então sábado e domingo você vai fazer a sua escolha. Faça ou não faça o devocional? O que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube do Cola na Videira e você vai fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, fala comigo. E aí você vai rolar os vídeos lá para baixo. E aí você vai olhar e você vai ser guiado pelo Espírito para pegar um. E vai ouvir e vai fazer o seu devocional. Amanhã é sábado e domingo também. E te convido domingo, depois do seu devocional, faça isso pra você ver. Faz o seu devocional, acorda, faz o seu devocional e depois você vai numa igreja, vai num culto. Faz isso. Faz. Você vai experimentar algo novo com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, tamo junto, colado na videira. A fé se aprende. Beijo no coração de vocês. E gratidão, Jesus, por mais uma oportunidade. Que todos possam sair daqui iluminados pela tua palavra. E se alguém pensou ir para um lado aí ruim nos próximos 3 dias, não vai não. Você já está nos braços do Nazareno. Jesus Cristo te salvou agora nessa live. Deus abençoe.